No princípio, quando a terra ainda não conhecia a presença feminina, havia um silêncio peculiar. A criação havia se desdobrado em ordem e majestade. Luz separada das trevas, águas contidas nos seus limites, a terra fazendo brotar vida, e o homem, moldado do pó, portador de uma imagem que refletia algo do próprio Criador. Mas havia um detalhe no coração da história. Não é bom que o homem esteja só. A primeira sentença divina de não é bom não foi sobre pecado, caos ou desordem, mas sobre solidão. É deste ponto que parte a origem de tudo o que a mulher é e, por consequência, tudo o que ela deseja. A criação da mulher não foi um improviso, nem uma correção de rota. Ela foi um ato deliberado, moldado em resposta a uma lacuna existencial no homem, uma ausência que nem a terra, nem o trabalho, nem a comunhão direta com Deus preenchiam. Isso significa que a natureza feminina, desde o princípio, foi desenhada para interagir com algo que já existia, o homem. Ela não nasce isolada no vazio, nasce em relação. E toda a estrutura psicológica, todo desejo, todo comportamento que se desdobra a partir dela está impregnado dessa origem relacional. Mas aqui começa o primeiro movimento de nossa dedução. Se a mulher foi criada a partir do homem, não do pó como ele, mas de uma parte viva dele, isso carrega implicações profundas. Ao contrário do homem, que teve sua identidade primeiramente forjada diante de Deus e do cosmos, a mulher teve sua primeira consciência existencial, forjada diante do homem. O olhar masculino foi seu primeiro espelho. O reconhecimento dele foi sua primeira legitimação social. E é aqui que, se formos honestos, começamos a entender algo que tantos ignoram. O desejo feminino de ser percebida, desejada e validada não é um defeito cultural ou uma mera construção social. É um traço originário de sua ontologia. Observe que o texto de Gênesis diz: Deus trouxe a mulher ao homem. Há uma cena deliberada, quase cerimonial. O Criador apresenta a criatura recém-formada ao destinatário para o qual ela foi moldada. E o homem, ao vê-la, rompe em poesia. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É a primeira poesia da história, e não é dedicada a Deus, nem à criação, mas à mulher. Ela entra no mundo envolta em palavras exaltadas, inaugurando sem saber um ciclo eterno em que o feminino desperta no masculino a capacidade de louvor, admiração e até idolatria. Mas se seguimos o raciocínio dedutivo, logo percebemos: o comportamento feminino carrega em si uma dupla inclinação. Por um lado, um desejo de corresponder a esse olhar e ser o centro dele. Por outro, a habilidade de moldá-lo e, muitas vezes, dominá-lo. Essa habilidade, que mais tarde se distorceria no jogo de poder entre os sexos, é o eco da ordem original, onde a mulher é introduzida como alcível, mas também como influência inevitável sobre o homem. A psicanálise, se olhasse para este momento inicial, veria aqui a raiz do que Freud chamaria de necessidade primária de reconhecimento. Algo que para ele é universal, mas que no caso feminino, segundo nossa leitura teológica, tem um lugar ainda mais enraizado e metafísico. A mulher não busca apenas sobreviver ou procriar. Ela busca significar algo para alguém. A perda desse significado, ou a sensação de não ser desejada, toca nela não apenas um ponto emocional, mas existencial. Schopenhauer, com seu ceticismo quase ácido, veria nessa dinâmica a engrenagem biológica da espécie disfarçada de romance. Para ele,
todo o teatro do amor é o truque da natureza para perpetuar a vida. E de fato há um fundo de verdade nisso. Mas a Escritura nos mostra que, embora o instinto esteja presente, o feminino carrega algo que o puro materialismo não consegue explicar: uma vocação espiritual. Ela não foi criada apenas para gerar filhos, mas para gerar sentido na vida de um homem. Por isso, o comportamento feminino é tão sensível ao estado emocional e à direção de seu parceiro. Quando um homem perde seu rumo, muitas vezes a mulher perde com ele a própria sensação de estar no lugar certo. Se avançarmos para Gênesis 3, o cenário muda. A serpente não se aproxima de Adão, mas da mulher. E isso não é um detalhe irrelevante. É a chave para entender algo sobre o comportamento feminino em relação ao desejo. A tentação não começa com um golpe de força, mas com uma conversa. Palavras que insinuam, que despertam curiosidade, que questionam a ordem estabelecida. A serpente sabe que a mulher é mais vulnerável ao diálogo persuasivo, porque ela é, por natureza, receptiva ao discurso. Foi assim que ela entrou no mundo, recebendo a fala do homem. O poder de influenciar, que antes era para o bem, se torna vulnerabilidade quando direcionado para fora da ordem divina. Note como o texto descreve o processo. Ela vê que o fruto é agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Eis aqui a tríade da motivação feminina: estética, o que é belo; benefício, o que traz vantagem; e significado, o que eleva a sua percepção de si mesma. O homem, ao contrário, tende a agir mais diretamente pelo senso de dever, ou pela busca de resultado imediato. Essa diferença, nascida no Éden, ainda ecoa hoje. Quando uma mulher deseja algo, não é apenas o objeto que importa, é o que aquele objeto significa sobre ela mesma. Nietzsche, que não via o mundo pela ótica da fé, teria chamado isso de vontade de poder disfarçada de busca por sentido. Ele observaria que o desejo feminino, quando frustrado, não se apaga. Ele se reconfigura em estratégias sutis para moldar o ambiente até conseguir o que quer. E aqui voltamos à nossa leitura teológica. A habilidade da mulher de influenciar, se não alinhada com a ordem de Deus, pode se tornar manipulação. Mas o mesmo dom, alinhado com a ordem divina, é a capacidade de inspirar, motivar e conduzir sem recorrer à força bruta. Essa tensão entre vocação e distorção é a chave para entender tanto o fascínio quanto o temor que o feminino desperta no imaginário humano. Desde o Éden, o homem sabe, mesmo que inconscientemente, que a mulher tem o poder de ser a força que o eleva ou a voz que o desvia. Freud veria nisso uma matriz arquetípica que se repetirá em todas as relações, e não estaria errado. Mas a Bíblia nos mostra que isso não é uma maldição inevitável, é uma escolha. O texto continua mostrando que, após a queda, a relação entre os sexos muda. Deus diz à mulher: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Aqui a palavra desejo é carregada de ambiguidade. Ela pode significar atração, anseio, ou até uma forma de disputa velada. A mesma raiz hebraica é usada em Gênesis 4:7, quando Deus diz a Caim que o desejo movia o pecado, mas ele deveria dominá-lo. Isso sugere que o desejo da mulher pelo homem não é apenas romântico ou físico. Pode ser o desejo de influenciar, direcionar, talvez até controlar. E é por isso que até hoje muitas dinâmicas conjugais oscilam entre atração e disputa silenciosa por liderança. Esta é uma das deduções mais importantes. O comportamento feminino não é incoerente ou caótico por natureza. Ele é o resultado de um design intencional que, se desconectado da fonte, opera em modo defensivo ou competitivo.
Por isso, a mesma mulher que pode ser a maior apoiadora de um homem, também pode se tornar sua maior resistência. É a mesma energia, apenas redirecionada. Se olharmos por essa lente, até questões modernas como a busca feminina por independência podem ser entendidas não apenas como reações sociais, mas como desdobramentos históricos de uma tensão que começou no Éden. A mulher foi criada para influenciar. Quando essa influência não encontra espaço ou reconhecimento, ela se transforma em autopreservação, resistência ou, em casos extremos, subversão. E aqui entra a responsabilidade pastoral dessa reflexão. Não se trata de acusar, mas de compreender. O homem que entende a origem e o propósito do comportamento feminino